Olá, sejam bem-vindos a mais um Geração 2030. Farinha, ovos e açúcar são ingredientes comuns a praticamente todos os bolos. Mistura-se tudo muito bem, coloca-se numa forma e leva-se ao forno. Não levará muito tempo para que o bolo comece a crescer. Mas porquê que isto acontece? Porquê que os bolos crescem no forno? Porque as substâncias que são utilizadas no fermento, em contacto com não é bem o lume, mas o aquecimento que tem o forno, crescem e aumentam. Por causa do calor. Porque levam levedura e as leveduras, quando estão a temperaturas mais altas, começam a formar bolhas de ar e então os bolos crescem. Porque a farinha tem fermento, o calor tem efeito sobre isso. Quando fazemos um bolo, nós misturamos todos os ingredientes e no fim temos um produto fofo que está cheio de buraquitos. Estes buraquitos formaram-se porque um dos ingredientes era um levedante químico. Este levedante químico é bicarbonato de sódio, que com o calor vai se produzir CO2 e é este CO2 que vai encher estes pequenos buraquitos e vai fazer a massa fofinha do bolo. Farinha e água é quanto basta para fazer pão e ele também cresce quando o colocamos no forno. Sabes porquê? O pão cresce porque a bactéria do fermento é utilizada para que os bolos e os pães cresçam. Tem uma espécie de micróbios que os faz crescer no forno. Porque se coloca lá fermento que faz com que cresça. Quando vamos fazer pão, misturamos farinha com levadura. Levadura é um micro-organismo e, portanto, um micro-organismo respira. O CO2 produzido pela respiração de levadura é aquilo que começa a fazer com que a massa enche. O CO2 fica atrapado na rede que é formada pela proteína da farinha. Pouco tempo depois de colocarmos o pão no forno, as levaduras morrem por causa do calor, mas aquela estrutura alveolar cheia de gás já ficou formada e então é isto que dá as características do interior do pão. Já ficaste a saber porque é que os bolos e o pão crescem no forno, mas há mais alimentos que são produzidos com base em leveduras. Sabes quais são? Os iogurtes. Massas para pão e pães doces. Acho que os alimentos das pastelarias resultam dessa ação, mas fora dessa área, acho que não. Acho o bolo também. Acho que só. Não conheço mais nenhum. Temos vários outros alimentos que são produzidos com levaduras. Por exemplo, a cerveja. A cerveja é produzida por uma levadura similar àquela que utilizamos para fazer o pão. Igualmente acontece com o vinho. O vinho também é uma outra produto que é produzido por fermentação. No caso do vinho, nós não queremos levadura por causa do CO2 que produz, mas queremos o vinho por causa do etanol que produz. Chegamos ao fim de mais um Geração 2030. Contamos contigo no próximo programa. Até lá!